E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim matar a saudade de fazer vídeo e vim cumprir aquela minha palavra de que eu vou iniciar uma série chamada Dinheiro para compartilhar com vocês alguma coisa a respeito de gestão financeira. A gente não precisa de mais educadores financeiros no mercado, porque quando você entra em YouTube, quando você começa a pesquisar nesse universo, você vê que tem centenas, milhares, ainda bem que tem, né? Mas tem um monte de gente com ideias muito boas, inclusive, e com uma educação muito boa, inclusive, e que eles podem te capacitar a entender tudo do mercado de ações, de fundos de investimento imobiliário, de tesouro, de tudo isso. Eu não vou ficar aqui falando de como ficar milionário, de como ficar rico, não é isso, mas é de como ver o dinheiro. Como ver o dinheiro. Para quem que é essa série? Eu estou fazendo essa série almejando, assim, especificamente para 4 pessoas. 4 pessoas que estão começando a carreira agora, estão ganhando bem e que estão vivendo aquilo que eu vivi, reproduzindo a história da minha vida, porque meu pai quebrou quando eu era adolescente, então a gente não tinha dinheiro para nada na época. E com 16 anos eu fui para o Japão. No início do Plano Real, eu converti o que eu ganhava no dinheiro daqui e eu estava ganhando 6 mil reais por mês. Porra, 6 mil reais por mês no início do Plano Real, antes dos anos 2000, era muito dinheiro. Então eu saí de uma adolescência cheia de vontade, cheia de privação, em que eu tinha vontade de ter um monte de coisa, e de repente me vi numa situação em que eu podia comprar tudo que eu tinha vontade, e aí eu comprava tudo que eu tinha vontade e ficava olhando em volta para ver se tinha mais coisa que eu tinha vontade, mas eu não percebia que estava levando uma vida miserável, porque para ter todo esse dinheiro que eu queria para comprar tudo que eu nem sabia o que era, eu estava me submetendo a fazer coisas que eu não queria fazer. Eu estava trabalhando tipo 12 horas por dia e exausto, e assim, eu não conseguia usufruir bem o tempo que eu tinha para usar as coisas que eu tinha acabado de comprar. Então eu vou ter com vocês uma conversa que eu gostaria que alguém tivesse tido comigo naquela época, quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha uma vida inteira de recursos para ganhar, mas que eu não sabia muito bem como olhar para aquele dinheiro que eu estava ganhando. E a gente não vai aqui falar sobre como gerar dinheiro, mas como olhar para o dinheiro. E acho que a maior dica que eu posso dar para vocês é de que todo gasto tem que ter uma categoria. E se você não consegue dar uma categoria para um gasto, é porque você está olhando para os seus gastos de forma errada. Mas eu não estou falando assim, gente, das contas maiores que você tem. Não, literalmente todo, absolutamente todo e qualquer gasto. Então eu vou dar alguns exemplos de categorias para vocês, e eu não quero que vocês adotem as minhas categorias, pelo amor de Deus, porque isso é uma coisa pessoal. E é você que vai ter que saber olhar para as suas categorias, é você que vai ter que conseguir categorizar cada um dos gastos que vocês têm. Mas, por exemplo, você sabe quanto que você gasta com alimentação? E o que você gasta com alimentação muda ao longo do tempo? E aquela alimentação, aquele miojo, aquele pão com requeijão, ele entra na mesma categoria. O arroz e feijão do dia a dia, com aquele franguinho grelhado, ele entra na mesma categoria do Outback, por exemplo. Se entra, porque eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que tem alguma coisa errada, porque na verdade você começa um mês sem saber quanto que você vai gastar com alimentação, e isso é meio perigoso. Tudo bem que os preços estão subindo o tempo inteiro, mas minimamente uma ideia você tem que ter. Então eu fiz essa tabela fictícia, pelo amor de Deus, fictícia, para que vocês entendam esse conceito de categorização de gastos que eu quero passar para vocês. Para quem que é essa história aqui? Essa história, primeiro, é para o PJ com medo de ter dinheiro. O cara acabou de abrir uma PJ e ele está ganhando muita grana, mas como ele está sonegando imposto, ele, por exemplo, declara 20% daquilo que ele ganha. Se o cara declara 20% daquilo que ele ganha, e no final do ano, no fatídico final do ano, você tem um relatório para a Receita de quanto você acumulou, de quanto você tem naquele momento. Muita gente esconde dinheiro em Bitcoin, muita gente esconde dinheiro de um monte de gente. Esse negócio está mudando, tá, gente? Mas se você tem que esconder 80% do seu patrimônio, tem muito novo PJ, tem muito recém-PJ que esconde esse dinheiro comprando carro, comprando camisa, comprando coisas. E aí eu vou te dizer, se você esconde comprando alguma coisa, quando você precisa tirar de esconderijo, ele já não existe mais. Então eu vou passar
Quanto que você gasta? Quanto que você paga aí de imposto? Vamos colocar que é 25%? Então, se você faz 10 mil reais, por exemplo, e você só declara 2 mil, você tem 8 mil reais a esconder. Se você gasta esses 8 mil reais porque você não quer acumular dinheiro, porque você não sabe como que você vai justificar a existência dele, você está literalmente tacando fogo no seu dinheiro, porque você não vai conseguir categorizar isso. Aquilo que você compra não vai entrar nem em estilo de vida. A gente vai explicar isso daqui a pouco. Então, é melhor que você pague esse imposto e fique com 6 mil, porque é melhor 6 mil para investir da melhor maneira do que 8 mil tentando ser escondido. Isso daqui eu reproduzo uma coisa que eu falei para uma aluna minha, que não se separava do marido com quem ela vivia um inferno de casamento, porque ela falava assim: Fausto, você tem que ver que a gente construiu uma vida junto, a gente tem apartamento, a gente tem terreno, a gente tem... E aí eu falei, cara, a riqueza, ela não está na posse, no acesso, ela está no usufruto. E se você mora num apartamento de 400 mil reais e você vive um inferno nele, então você não é dona de nada. É melhor você morar num apartamento de 200 mil reais que é seu, do que viver num de 400 que não é seu, porque você não consegue viver do jeito que você gostaria. Então 50%, ser dona de 100% de metade, é melhor do que ser dona de 50% de uma coisa que não é sua, porque você não está conseguindo usufruir do jeito que você gostaria. Eu já fui de dar recomendações para pessoas e me meter na vida delas mais do que eu faço hoje, porque eu percebi que o melhor, na minha perspectiva, não é necessariamente o melhor para a vida da pessoa de acordo com a perspectiva dela, mas a verdade é que ela tomou essa decisão e ela é muito feliz por isso. Ela é muito feliz com aquilo que ela pôde fazer, da metade daquilo que era dela. Então, usufruindo de 50% daquilo que ela tinha conseguido em sociedade, ela investiu e ela conseguiu fazer esse patrimônio crescer, e hoje ela é dona de 100% daquilo que ela tem, dividindo a vida com o companheiro que ela arrumou. E hoje ela é muito mais feliz com a vida que ela vive do que usufruindo 100% daquele inferno que ela tinha. Outra coisa que você tem que evitar evitar ser o novo rico com o seu papel social. Se você foi o adolescente que eu fui e de repente você ganha muito dinheiro e você não tem uma escola que te ensine a mexer com dinheiro, você não tem pais que te ensinem a mexer com dinheiro, você não tem pessoas mais experientes do que você para te ensinar a mexer com dinheiro, talvez você seja aquilo que você sempre quis ser durante todo o tempo que você não teve acesso a nada. Você queria um tênis e não podia, queria uma camiseta e não podia, queria viajar e não podia, queria isso e não podia. De repente, quando você tem, você fala: não, agora eu sou rico, esse rico com Y, e aí agora eu vou exercer o meu papel social de rico. E aí você paga 80 reais de valet para estacionar o seu carrão, e aí você gasta 600 pau numa balada, você tá exercendo seu papel de rico, tá? Só que esse dinheiro tá indo embora, e se não tá sobrando nada, então você é pobre. Então, você pode ser esse rico pobre que ganha 20 mil reais por mês e gasta 21 mil reais por mês. E aí você vai ser um rico pobre, porque você nunca vai ter nada e nunca vai ter segurança nenhuma. Ou você pode ser um pobre rico. Você pode ser um cara que ganha 1.600 reais por mês. E aí você economiza 300 todo mês, levando uma vida cheia de privações, não tão boa quanto você gostaria, mas você vai construir um patrimônio e vai viver e esse patrimônio vai te trazer segurança. Tudo bem? Então, vamos combinar que você não vai ser esse cara aqui, você não vai ser esse cara aqui, e você não vai ser esse cara aqui. Vamos ser o pobre rico? Vamos ser o pobre rico, você vai entender o que eu vou querer dizer. Olhando para suas despesas, todo gasto que você fizer, ele tem que ter uma categoria, e a categoria dele é mais importante do que o gasto em si. Se você vai ao mercado, você vai colocar lá: isso daqui é alimentação. Se você vai à padaria, é alimentação. Se você vai ao açougue, é alimentação. Se eu vou para a farmácia, por exemplo, saúde ou alimentação? Depende. Se for fralda para lana, por exemplo, é alimentação. Aí você vai dar risada na minha cara e vai falar assim: porra, Fausto, você come fralda de criança? Não, eu não como fralda de criança. Mas a categoria alimentação na minha cabeça, e isso é na minha cabeça, e você tem que descobrir como é que você vai fazer isso na sua. Na minha cabeça, a categoria alimentação, ela inclui higiene. Na minha alimentação, na cabeça de Fausto, a alimentação, ela inclui higiene. Então, quando eu vou ao supermercado, eu não compro só arroz e feijão. Eu compro sabonete, eu compro detergente, eu compro shampoo, eu compro gel, condicionador. Eu compro coisas, pasta de dente, escova de dente. Essas coisas são parte de higiene. E isso eu incluo na categoria de alimentação e higiene. Isso é muito importante porque se você quiser separar as coisas lá na frente, você separa, mas você vai ver o custo da sua existência de maneira mais clara olhando isso dessa forma.
Tudo bem. Então, quando eu vou na farmácia para comprar fralda, isso daí entra numa categoria. Quando eu vou na farmácia para comprar Chavic e Pirena, quando eu vou para comprar paracetamol, isso daí vai numa outra questão que é saúde, e saúde não tem preço. Isso é uma outra categoria à parte. Você já se perguntou qual a sua categoria para Amazon Prime, Netflix, HBO que você assina? Você está fazendo assinatura de serviço de streamings lá. Você consegue dizer por que você faz isso? Por que você faz isso? Você tem que chegar à sua resposta. Na minha cabeça, na cabeça de Fausto, quando eu assino Amazon Prime, quando eu assino Netflix, quando eu assino HBO, quando eu assino o canal da Twitch, por exemplo, eu estou investindo em cultura. E isso é um investimento, não é um gasto. Investir em cultura é diferente de investir em educação, por exemplo. Porque um livro que eu compro na Kindle, se eu estiver comprando um livro na Kindle e ele for sobre um serial killer, um serial bomber, isso daí vai entrar em cultura. Agora, se for um livro sobre linguística que eu uso no meu trabalho, ele será sobre educação. Então, a categorização de gastos é muito importante, porque hoje em dia você compra tudo na Magazine Luiza. Hoje em dia você compra tudo na Amazon. E, gente, não é porque você compra na Amazon e não é porque você compra na Magazine Luiza que a categoria é Magazine Luiza, porque Magazine Luiza não é uma categoria. Assim como cartão de crédito, pelo amor de Deus, não é categoria. Onde que eu coloquei isso? Cartão de crédito não é categoria. Isso daqui não existe. Não existe você falar assim, eu gastei R$500 de cartão esse mês. Cartão não é categoria de despesa. Porque cartão, você pode ter comprado comida, você pode ter comprado remédio, você pode ter pagado a conta, inúmeras coisas você pode fazer com cartão de crédito. Então, você pode entender como uma transferência de uma conta sua para outra conta sua, que no final das contas zera. O único gasto com cartão é anuidade. E aí, anuidade eu coloco em outra categoria que eu chamo de burocracia, eu vou explicar daqui a pouco. Na cabeça minha de Fausto, você não tem que fazer igual a mim, ok? Pois bem, a diferença de educação é aquilo que me dá potencial para me tornar um profissional melhor e gerar mais riqueza. Por exemplo, eu vou ganhar mais porque eu desenvolvi uma nova habilidade através de cursos que eu fiz. Isso é investimento em educação. Agora, se eu quero assinar o conteúdo da Disney Plus, por exemplo, assistir Avengers é educação? Não, mas é cultura. Por quê? Porque através de cultura você você consegue imergir no mundo em que você vive, você consegue interagir com as pessoas, tendo coisas para compartilhar com ela. Se eu consigo conversar com um aluno meu a respeito de um seriado sensacional que nós dois assistimos no Netflix, significa que nós dois temos uma bagagem em comum de cultura e isso facilita o meu trabalho e eu vejo isso como um instrumento de trabalho, como um investimento e como uma coisa que enriquece a minha vida. Tudo bem? Que é completamente diferente da minha cabeça de estilo de vida e talvez isso na sua cabeça possa ser muito parecido e quando você separar, você vai separar em coisas completamente diferentes. Você vai dar nomes a isso completamente diferentes dos nomes que eu dou. Preste muita atenção. Aqui eu coloquei Magazine Luiza, estilo de vida, Camicado, estilo de vida, Polishop, estilo de vida. Aí aqui, Magazine Luiza, depreciação, Camicado. Porra, Fausto, mas é a mesma loja, mas a categoria é diferente, depreciação. E Polishop, depreciação. E isso daqui é importantíssimo você entender a diferença daquilo que você faz. Quando eu compro, por exemplo, um jogo de louça que eu não tinha, quando eu compro uma air fryer que eu não tinha, quando eu compro uma bicicleta ergométrica que eu não tinha, quando eu compro qualquer coisa que eu não tinha para minha casa e esse produto é novo e ele vai tornar a minha vida melhor, portanto, eu estou fazendo um investimento que eu vou considerar estilo de vida. Você pode chamar isso de qualquer outra coisa que você queira. Você pode colocar, por exemplo, o UP da casa, por exemplo, o UP do barraco. Se você colocar o UP do barraco, o que é importante? No final você vai fazer um gráfico disso daqui e você vai olhar para a pizza e vai falar, cara, eu gastei pouco com coisa, com entretenimento, mas eu gastei muito com o UP do barraco e hoje eu moro numa casa melhor. Hoje eu tenho um estilo de vida melhor e é por isso que eu chamo isso daqui de estilo de vida. É importante você saber a diferença desses gastos, mas se hoje eu vou e compro uma coisa lá e amanhã essa coisa quebra, por exemplo, imagina que eu comprei uma cafeteira, ou uma garrafa térmica, ou uma jarra, uma coisa que eu adoro, uma coisa que eu não tinha, mas que fez a minha vida muito melhor. Imagina que eu gastei uns 300 pau num negócio que transformou a minha vida na cozinha uma coisa muito melhor. E aí o que aconteceu? A bebê estava brincando na cozinha, ela foi lá e derrubou no chão.
Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem aquilo pro resto da vida ou eu vou lá comprar outro? Vou lá comprar outro. Quando eu for lá comprar outro, eu vou colocar isso daqui em estilo de vida novamente. Isso daqui vai me dar uma visão distorcida das minhas despesas depois de 5 anos. Depois de 5 anos eu vou olhar para trás e vou falar, cara, mas eu gastei muito numa garrafa. E eu não gastei na garrafa. Existe uma categoria que poucas pessoas conseguem enxergar com clareza. E você não precisa enxergar com clareza o meu jeito de enxergar, porque você pode enxergar de outro jeito. Pense nisso. Mas tem uma coisa que eu enxergo que é a depreciação. O que é depreciação? É desgaste. Quando você compra um carro, você tem aí X% de depreciação ao ano. Significa que se hoje o seu carro vale 40 mil, amanhã, o ano que vem, ele não vai mais valer 40 mil. Por quê? Porque um ano vai ter se passado, ele vai estar mais velho, ele vai estar mais rodado. Quando você for vender, você vai vender mais barato do que isso, mesmo que ele esteja num estado bom. Bom, quando eu compro um negócio de 300 e esse negócio quebra, quando eu vou lá, eu volto na Magazine Luiza, eu compro o mesmo produto, só que eu vou colocar na categoria de depreciação. Por quê? Porque quando eu for ver a minha pizza de gastos, quando eu for olhar no ano as minhas 12 pizzas e quando eu for analisar as minhas decisões ao longo do tempo, o que foi? Esse custo de depreciação foi aquilo que eu precisei gastar para conseguir manter o estilo de vida que eu já tinha alcançado. Logo, se eu vou fazer um investimento num PC, se eu vou fazer um investimento no PC e eu vou gastar, sei lá, um computador, e aí aqui eu coloco estilo de vida, e eu vou gastar tipo 15 mil reais num computador, e esse computador queima a placa de vídeo porque eu fui jogar NW, e eu perco 3 pau e a Amazon não me reembolsa, o que vai acontecer? A placa de vídeo que eu comprar aqui, a placa de vídeo que eu colocar aqui, que me custou 3 pau, ela vai ter que entrar na categoria de depreciação. Por quê? Porque eu não estou investindo 3 mil reais em estilo de vida para melhorar a minha vida. Esse dinheiro não está melhorando a minha vida em nada. O que está acontecendo? Eu estou recuperando o estilo de vida que eu já tinha, e isso eu vou chamar de depreciação. Então uma lâmpada que queima, quando eu vou comprar uma lâmpada, eu não vou colocar isso em estilo de vida porque essa lâmpada não está melhorando a minha vida, mas esse custo de depreciação você precisa saber que existe, porque tem muita gente que olha para o custo de depreciação no final do mês e fala, porra, perdi dinheiro, joguei dinheiro fora. E essas são as pessoas que vivem chutando as coisas, que vivem putos da vida, que vivem revoltados porque fala, que merda, esse mês passou e eu não consegui nada na vida. Você conseguiu manter o estilo de vida que você tinha alcançado para você. E você conseguiu recuperá-lo. E você conseguiu mantê-lo. Bom, quando eu chegar no final do ano e ver que o meu custo de depreciação foi muito superior ao do estilo de vida, eu vou ter que falar, porra, eu vou ter que considerar aí as coisas que eu ando jogando. Mentira, eu tô dando uma alfinetada aqui desnecessária na Amazon. Mas eu posso, por exemplo, chegar e conversar com a Lana. Falar, Lana, olha o tanto de coisa que você... A menina tem 2 anos, não vou fazer isso hoje, tá? Mas eu posso, se ela fosse uma criança maior, falar que, filha, a gente gastou tanto em depreciação porque isso foram as coisas que você quebraram. Veja a oportunidade de educação financeira dos seus filhos aqui. Veja a oportunidade. A gente gastou 300 vezes 12, a gente gastou 3.600, vamos supor que todo mês eu tenho que gastar isso. A gente gastou 3.600 reais em depreciação. Com esse dinheiro aqui, dava para ter comprado um móvel para o seu quarto, dava para ter comprado um guarda-roupa com aquelas escrivaninhas e um abajur bonitinho do personagem do desenho que você gosta. O que você acha da gente começar a tomar mais cuidado com as coisas que a gente tem em casa para elas quebrarem menos, para sobrar mais dinheiro para a gente upar? E você faz um trato com a criança. Se nada for quebrado esse mês, a gente vai comprar determinada coisa. Mas se você quebrar alguma coisa, o dinheiro daquilo que você quebrar vai ser subtraído desse valor aqui. Você quebrou um copo, não tem problema. Eu sei que não foi de propósito, mas a gente vai descontar 5 reais. Então, para upar o nosso estilo de vida, só sobrou 295. Na depreciação, você tem uma grande oportunidade de se educar para conseguir ver a sua maneira de olhar para suas contas de maneira diferente e de educar a criança também que você tem dentro da sua casa. Veja, portanto, isso daqui me deixa feliz de ter comprado uma louça, de ter comprado um aparelho e poder substituir aquilo que eu comprei não me dá mais a sensação de estar andando para trás. Ok. Aí, vamos lá. Point Burger. O que a gente compra no Point Burger? Hambúrguer artesanal. O que a gente compra no Valentino? Aqui, pizza. E você fala, porra, Point Burger e Valentino é alimentação, né? Não.
Por que não é alimentação? Porque aqui eu vou gastar 90 conto numa refeição para 3, e quando eu vou no mercado, eu gasto muito menos do que isso. Eu gasto muito menos do que isso. Isso daqui é um ponto que a pizza, o hambúrguer, ele na verdade é uma balada na nossa vida. Porque ele é mais caro e não tem problema. Aí você fala, Fausto, você está sendo mesquinho. Não, muito pelo contrário. Eu estou me dando a oportunidade de enxergar valor naquilo que eu estou fazendo. Porque quantas pessoas você fala e quantas pessoas você vê que falam assim, nossa, esse mês eu só gastei com besteira. Olha o jeito de pensar a vida. Olha o jeito de pensar a vida. Esse mês eu só gastei com besteira. Eu fui na hamburgueria 4 vezes. Aí você olha para aquilo e fala assim, nossa, eu tô comendo muito. Não, você não está comendo muito. Você não está comendo muito, você está comendo bem. E esse comer bem, mais do que você precisa para sobreviver, para se alimentar de maneira saudável, isso daqui ele entra em estilo de vida e não no custo de alimentação. Então, quando você olhar para trás e ver que você foi à hamburgueria 4 vezes, você não tem que falar, nossa, desperdicei muito dinheiro com besteira. Você tem que falar, cara, eu curti muito a minha vida esse mês. Porque eu tive 4 oportunidades de comer uma coisa que eu gosto muito e foi um momento muito especial da minha semana toda vez que eu fiz isso. Não prive você da riqueza da experiência que você está se dando. Então não tem problema nenhum. Só que no final do mês é muito bom que você possa olhar para a pizza e fale assim, meu estilo de vida tá caro, né? Eu tô vivendo bem demais. Dá pra diminuir um pouco esse estilo de vida. Dá para diminuir um pouco esse estilo de vida, pelo menos da alimentação, para que eu invista em estilo de vida em uma outra coisa. Então, das duas, uma. Quando eu olho para o Point Burger, vamos supor que vamos supor que nesse mês eu fui 3 vezes lá, então 270 pau. Isso daqui vai aparecer na minha pizza. Ele não vai diminuir o custo de alimentação de forma relevante, mas aí eu posso olhar, cara, quando eu olho para o meu estilo de vida, na categoria estilo de vida, eu vejo que a alimentação ela está muito maior do que eletrodomésticos, por exemplo. Então, no mês que vem eu posso comer menos em hamburguerias artesanais e comprar um eletrodoméstico que eu tenho vontade de comprar. Porque eu estou fazendo uma mudança entre mesmas categorias. Eu estou indo no Sam's, mas se de repente eu for naquele atacadão ali, eu posso gastar o mesmo valor, só que voltar com mais coisas. Então eu vou ficar andando no meio de uma muvuca, vou ter que ficar mais tempo na fila, mas talvez o meu resultado na volta seja melhor. Então você começa a fazer bons negócios dentro de categorias. Então, eu tô tão sem tempo essa semana que eu não quero ir na atacadão, eu não quero ficar meia hora na fila, eu não quero ficar no meio daquela muvuca toda. Eu vou num restaurante eu vou num supermercado mais caro, eu vou gastar um pouco mais, vou comprar um pouco menos, mas eu vou ganhar tempo, e tempo na minha vida não tem preço. Então, tudo bem eu gastar um pouco menos, porque eu economizei, mas para ter algum retorno em tempo. Quando você consegue olhar para as suas categorias e ver o quanto elas estão pesando no seu orçamento, você consegue se dar essas concessões, por exemplo. Ou sacrificar um pouco do seu tempo para conseguir um pouco mais de valor dentro dessas categorias. Bom, que mais a gente tem aqui? Uma outra categoria de gastos que a grande maioria das pessoas não enxerga valor também é burocracia, porque depreciação, gente, não é uma coisa que você pode não ter, você não pode decidir, você não pode, por exemplo, falar, eu decido que meu gasto com depreciação vai ser 0, não dá, por quê? Porque lâmpadas queimam, porque pneus furam, porque copos quebram, não dá para sua depreciação ser 0, da mesma forma não dá para sua burocracia ser 0. E o que eu chamo de burocracia? São os gastos com papelada, são os gastos com processos, são gastos com coisas que a gente tem que gastar para conseguir viver em sociedade. Então, por exemplo, quando eu vou ao Detran renovar minha carteira, eu chamo isso de burocracia, isso dentro da minha cabeça. Por quê? Porque eu não acho justo colocar o gasto com o Detran na mesma categoria de transporte, porque senão, quando você coloca na categoria de transporte, Detran e posto de gasolina junto, chega no final do mês e você fala, gastei muito com gasolina esse mês. Gastei muito com carro esse mês. Só que o gasto do Detran, da renovação de carta, ele não é um custo economizável, por exemplo. E se você coloca junto com a gasolina, é claro que você vai ter uma visão distorcida do quanto seu transporte está custando. Então, quanto eu gastei de impressão de documento para legalizar uma situação com o meu contador da minha empresa? Quanto que eu gastei de SEDEX? Eu posso colocar se eu tiver que mandar alguma coisa
Se eu tiver que mandar alguma coisa por Sedex e Sedex é caro pra cacete, eu vou colocar a burocracia aqui e vou colocar o custo do negócio aqui. Ok? Por quê? Porque é o gasto que eu tenho para me manter operacional. As pessoas elas são inconformadas com o gasto de depreciação, assim como elas são inconformadas com gasto com burocracia. Quantas vezes você já se viu puto falando assim, cara, tive que gastar 40 contos só de Sedex? Ué, mas não é como se você pudesse viver uma vida em que você não tivesse que ter esse tipo de gasto para se separar, casar, comprar, vender, trocar. Esse gasto ele é necessário. Eu incluo como burocracia, inclusive. Imagina que você vai negociar um contrato importante para sua empresa. Imagina que você vai visitar um cliente muito importante. Imagina que você vai ter um primeiro contato para uma grande oportunidade. Você vai vestido com o pijama que você fica na sua casa o dia inteiro? Não, você vai ter que investir na sua apresentação. Só aparência sem conteúdo não vale nada, você tem que ter conteúdo, mas tendo conteúdo é importante você ter uma boa embalagem, é importante que você seja bem apresentável naqueles lugares que requerem que isso aconteça. Então é justo que aquela roupa que você comprou, aquele terno que você comprou, aquele sapato que você comprou, aquele cinto que você comprou, aquelas coisas que você comprou para ir para um casamento, por exemplo, é justo que você coloque na mesma categoria da Hering, onde você compra aquelas suas camisetas baratinhas lá, que dura bastante. Não, eu não tô fazendo propaganda da Hering não, pelo amor de Deus. Não é justo, porque esses 900 conto aqui, eles foram um investimento em trabalho, para que a sua vida profissional ela fosse viável, para que o seu desempenho na sociedade fosse possível. Então, o terno que você comprou pro casamento, ele não é vestuário, porque senão você fala, nem fudendo que eu vou nesse casamento, eu vou comprar um terno que dava para comprar roupa o ano inteiro. São roupas, o terno e a camiseta e a bermuda, eles são roupas, mas eles representam importâncias em categorias diferentes. E quanto melhor visão você tiver sobre isso, melhor você vai conseguir organizar o seu orçamento vitalício, porque você vai falar, olha, eu comprei esse terno aqui para esse casamento. Se eu for nesse casamento com esse terno, ele vai ter me custado 900 conto de burocracia. Se eu for em 2 casamentos, ele vai custar 450. Se eu for em 2 casamentos em uma entrevista, o casamento vai ter me custado 300. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Que cada vez em que você precisa daquele terno para uma reunião formal, o custo por evento dele diminui, o custo burocrático do evento também diminui. Não é porque você comprou um terno agora que você vai querer ir no casamento de todo mundo, que você nem conhece. Não tô dizendo isso. O que eu quero dizer é que a maneira como você olha para os gastos determina a forma como você se sente bem sucedido em administrar o seu dinheiro. Porque se você acha que a roupa que você teve que comprar para ir na entrevista ela concorre com a camiseta que você comprou para ir na feira, você vai olhar para o tanto que você gasta com vestuário e vai se sentir um mau administrador. Aí das duas uma, ou você vai se conformar em ser um mau administrador e vai continuar mal administrando, ou outra, você vai aparecer maltrapilho numa entrevista, não sei. A gente ainda precisa, em determinados eventos, em determinadas ocasiões, ser apresentável. Bom, falando em roupa, o dinheiro que você gasta na Hering, o dinheiro que você gasta na Vila Romana, é o mesmo dinheiro que você gasta na Hollister. Vamos supor que... Quanto custa uma camiseta da Hollister? Uma camiseta, uns 300 conto. Esse dinheiro da camiseta da Hollister, você chama de vestuário? Não, isso é estilo de vida. Ou burocracia. E se você adotar as minhas categorias, eu quero que você adote as suas, pelo amor de Deus. Mas a maneira como você olha para uma camiseta da Hollister é muito importante para você saber se você vai ser uma pessoa que vai continuar comprando camisetas dela ou não. Porque se você fala assim, eu vou comprar uma camiseta da Hollister porque todo mundo tem, e eu gastei 300, eu comprei 3 camisetas, então saiu 900 reais. É o que roupa custa mesmo, né? É o que roupa custa. Aí você olha no seu orçamento e você vê que o custo de vestuário deu lá 3 mil reais. Você fala, mas a vida é assim mesmo. É que as coisas são caras. Você está tendo uma visão limitada do valor simbólico que uma roupa carrega.
Então, quando você muda e fala assim, não, pera, isso daqui é estilo de vida, não é vestuário, porque vestuário é aquilo que eu compro na outra loja ali mais barato. Eu posso ir na Pernambucanas ali, sair com um monte de camiseta boa, ou nem tanto, mas bem mais barato. Então, quando você muda isso de categoria, você consegue ao longo do tempo, porque você vai ter gráficos da vida inteira. Tá? A gente vai fazer budgets aí para a vida, não é para o ano, muito menos para o mês. Você vai fazer para a vida toda. Você olha para trás e fala assim, cara, em 2013 eu gastei R$8.000 de roupa. Em 2014 eu gastei R$9.000 em acessório de carro. Tudo isso foi estilo de vida. Por quê? Porque eu achava que era importante eu pagar de rico com Y, para as menininhas. E na verdade isso foi só um estilo de vida e que eu poderia ter direcionado para a compra de um imóvel, por exemplo, ou de ações ou de investimento. Então, se eu pudesse voltar, eu não faria a mesma coisa. Ou o contrário, olha, eu estava tão cego, querendo dinheiro para comprar um apartamento, que eu não comprei uma camiseta legal, eu não comprei uma roupa legal, e eu não fui no show que eu queria, e aquele show daquela banda, com aquela idade, com aquela menina, eu só teria oportunidade de fazer aquilo naquele ano e eu deixei passar. Grande merda esse apartamento de bosta que eu tenho aqui, vai tomar no cu. Tá vendo que as decisões elas são pra vida e tem oportunidades que você tem em momentos ali que você pode viver. Estou dizendo que uma camiseta da Hollister é uma decisão burra? É claro que não, pode ser tudo o que você quer no momento da vida que você está vivendo. Então compra e usufrua. Mas saiba que você não está com uma peça de vestuário, você está com uma peça de estilo de vida que deveria, portanto, cair na categoria que lhe cabe. Ok? Esse vídeo vai ser longo, mas eu acho que por um caso que vale a pena. Essa pergunta aqui ela é super pessoal. Como que você encaixa a sua internet? Como que você encaixa a sua internet? Porque na minha cabeça, internet não é categoria. Pode até ser, você pode olhar para a internet e falar, gastei tanto com internet. Mas a sua internet ela é cultura, ela é estilo de vida. O que a sua internet é? Fica aí o questionamento. Telefonia também. Eu deixo a internet como internet mesmo, mas o meu celular eu não coloco como telefone, eu coloco como burocracia. Porque é uma coisa que eu preciso ter, eu não teria se eu não precisasse, e é uma coisa que eu preciso ter por conta do meu trabalho. Eu tenho uma linha que é pós-paga, que tem um plano que me permite fazer ligações pro mundo, pro Brasil inteiro, porque eu dependo disso pro trabalho. Eu mantenho uma linha de fora do estado por questão de histórico de trabalho. Então eu coloco isso como burocracia. Cartão de crédito já entendemos que não tem categoria. Se você gasta 500 pau de cartão de crédito e metade foi aqui, metade foi aqui, você tem que dar a categoria das coisas que você compra para despesa. Cartão de crédito não é despesa. Cartão de crédito é o método de pagamento. Se cartão de crédito fosse uma despesa, olha, gente, gastei R$800 de cartão de crédito, que absurdo, eu acho que eu não sei administrar meu dinheiro. Se cartão de crédito fosse uma despesa, débito também seria. Né? Aí eu falaria, porra, gastei R$800, cara, de cartão de crédito, e meu Deus, velho, gastei 3.000 de débito. Aí sua avó chegava, e eu, filho, que gastei 5.000 de cheque. Pronto, cheque virou despesa também. Não, o cheque, o dinheiro, o débito e o cartão de crédito são formas de se pagar. Você não gasta com ele, você usa ele para pagar aquilo que você consumiu. Tudo bem? Para esse vídeo não ficar muito mais longo do que já ficou, o livro que você comprou, ele é educação para te transformar num profissional mais capacitado para fazer o trabalho que você faz? Ou ele é uma história interessante? Ou você comprou, sei lá, O Pequeno Príncipe para falar, caralho, olha o livro que o cara escreveu e olha o tanto de valores que isso traz para minha vida. Embora ele seja educacional, ele tem muito de cultura. E é diferente. E quanto mais você vê a diferença entre uma categoria e outra que você inventou, que você foi original o suficiente para criar de acordo com os seus valores, melhor. E aqui eu tenho um truque financeiro que eu acho bem bacana. Quando você faz um curso, esse curso é de educação, certo? E aquele curso que você acha na internet que ele é de grátis. Ele é de grátis, mas o curso é bom pra caramba. E é um curso que te capacita para o seu trabalho. Qual a categoria dele? Ah, Fausto, o curso é de graça. Nesses casos, quando eu faço um curso muito bom, quando ele é de graça, eu costumo precificá-lo. O que você vai fazer? Você vai dar um valor que você acha justo pagar por aquele curso, que seja R$200. Você vai colocar ele no custo de educação e vai fazer ele voltar como receita, como se você tivesse ganhado esse dinheiro.
Ele é um truque mental e você pode dar risada da minha cara por fazer isso, mas você não tem ideia do quanto de pessoas eu ensinei a fazer isso e começaram a fazer e transformaram suas vidas, porque elas ficaram completamente ávidas por cursos e melhoraram muito a sua capacidade de estudar. Por quê? Porque tem curso que a gente não consegue enxergar valor porque a gente acha que é de graça. Quando você faz esse truque e gasta R$200 de educação e coloca uma receita como se você tivesse não só gastado, mas imediatamente ganhado R$200, você pode escolher como que você vai alocar esse recurso. Se você vai se dar uma recompensa na conclusão do curso, você paga o curso quando você termina, só não é no começo, não. Quando você termina o curso, você se dá R$200, porque é o preço que você paga por ele. E aí, você vai gastar como? Com estilo de vida, indo numa hamburgueria comemorar? Você vai gastar como estilo de vida comprando um mouse novo, porque o seu já está meio zoado, mas você acha que você merece porque você concluiu um curso? Ou você vai comprar ações de uma empresa e investir no seu futuro, sendo que você acha justo não ter esse dinheiro ali para o consumo do mês, porque você já terminou um curso que na sua cabeça tem um grande valor. Isso é um truque mental que funciona para mim e funciona para muita gente. Seguro de saúde, e saúde não tem preço. É claro, você não vai pagar um seguro-saúde mais caro do que aquilo que você tem condições de pagar. Se você tem da empresa, maravilha, ótimo. Mas não fique sem seguro-saúde, porque é extremamente arriscado, muito arriscado, a menos que você não possa. E esse seguro-saúde, quando você olhar ele para a pizza, o seguro-saúde é a fatia que não existe. A fatia que não existe. Porque você vai ter uma pizza disso daqui tudo, certo? Você vai ter uma pizza de depreciação e vai falar, eu tenho que tomar mais cuidado com minhas coisas. Você vai ver estilo de vida e você vai falar, cara, eu tô upando a minha casa aí rápido demais, eu tenho que dar uma maneirada. Você vai ver a alimentação, você vai falar, eu acho que eu tô cometendo alguns abusos na alimentação que eu posso resolver. Saúde, você não vai falar assim, eu acho que esse mês eu vou ficar sem seguro. Não, é sagrado. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, só sobre a importância de um seguro-saúde. O seguro do carro, ele é um custo de transporte. O seguro de carro é um custo de transporte, assim como o licenciamento é um seguro de transporte, você vai dividir por 12. IPVA é um custo de transporte, você vai dividir por 12. E estacionamento depende. Se é de trabalho, é um custo de transporte. Se não for, se é seu rolezinho no shopping, ele é estilo de vida, ele não é transporte. Eu não posso, por exemplo, querer visitar todos os shoppings da minha cidade no meio de uma pandemia, num fim de semana só, pagar estacionamento em todos eles e falar, nossa, meu custo de transporte está muito caro. Por quê? Porque no final do ano eu vou olhar para o meu transporte e vou ter uma visão distorcida dele, porque ele contém pagamentos de estacionamento que foram entretenimento. Entretenimento entra em estilo de vida. Tudo bem? Às vezes você vai numa peça de teatro e você tem que dividir o preço em dois. É uma despesa só e você tem que dividir entre aquilo que é estilo de vida e aquilo que é educação, por exemplo, e aquilo que é cultura, por exemplo. E a maneira como você olha para uma coisa pode fazer você conseguir definir o valor daquilo que você está consumindo, inclusive influenciar na sua decisão de que show você vai ver, de que banda você vai ver, de que curso você vai fazer, que livro você vai comprar. Isso vai te transformar numa pessoa muito mais consciente sobre como você gasta o seu tempo e como você consome aquilo que você consome. Eu vou dar um conselho para vocês em relação a dinheiro. Esse vídeo é sobre isso, não é? Sobre como a gente vê o dinheiro. Dinheiro não se empresta. Eu vou repetir isso. Eu vou dar um conselho para a vida relacionado a dinheiro, porque afinal de contas esse vídeo é sobre isso. E eu vou dizer o seguinte para vocês: dinheiro não se empresta. Aprenda a dizer não. Saiba dizer não. Eu preciso de dinheiro emprestado. Não. Não, mas você é rico. Não. É só de R$50 que eu preciso. Não. Dinheiro não se empresta, se doa. Porque senão você perde amizades, você se sente traído, você se expõe a pessoas que são mal pagadoras, você faz barraco na porta dos outros chamando o cara de mal pagador, você passa vergonha na internet expondo alguém que está te devendo. Você não precisa ser esse tipo de pessoa. Então o que você vai fazer? Se você tem um amigo quebrado, esse amigo quebrado está precisando de 300 conto, olha para a cara dele e fala: esse cara é meu amigo ao ponto de eu dar 300 conto para ele. Se for, você dá esse dinheiro para ele. O dia que ele pagar, você coloca como receita. Você não coloca como aquilo sendo uma devolução de parte do seu orçamento. Quando você gastar 300 conto ou emprestando dinheiro para alguém, esse dinheiro é um gasto. Para quê? Para sua paz mental, para sua paz de espírito, para sua sanidade mental e para que você preserve as suas amizades. Quando alguém te pedir dinheiro emprestado, você vai olhar para a cara da pessoa e vai falar: eu doaria dinheiro para essa pessoa? Se sim, você dá e registra isso como uma despesa.
Não é investimento. Empréstimo não é investimento. Me empresta R$100 que eu te devolvo 105. Não é investimento. É uma doação, é uma despesa. É dessa maneira que você tem que olhar isso. E olha que eu tô falando uma coisa que foge um pouco da regra, né? Porque eu não vivo falando assim, olha, você tem que ver o seu jeito de olhar para essa coisa. Gente, você tem uma existência mais pacífica, mais tranquila na face da Terra quando você começa a não emprestar dinheiro para ninguém. Doe dinheiro. Criança com câncer quando você imagina que você está olhando para um gráfico de 10 anos da sua existência. Você quer ver o dinheiro que você emprestou para seu amigo na mesma categoria das crianças com câncer que você ajudou? Não, porque o que você fez pelo seu amigo foi uma doação, não foi uma caridade. Existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Então você tem que saber muito bem quanto que você gastou com caridade e quanto que você gastou com doação. A criança que você ajuda com câncer, aquele paciente que está numa fase terminal, aquele pessoal que foi vítima de uma enchente, aquele pessoal que ficou na rua durante o Covid, você foi lá e deu alguma coisa para eles, isso é caridade. Por quê? Porque ao longo do tempo você vai olhar para a sua pizza e vai falar, eu me orgulho muito de ter o meu volume de qualidade quase tão grande quanto estilo de vida. Olha, eu não preciso mostrar isso daqui para ninguém, mas para mim eu olho para isso e eu falo, olha o quanto bem eu já fiz para a vida de tanta gente. E se eu fosse na Polishop, talvez eu tivesse mais umas 3 esteiras que eu não uso, e mais umas 5 panelas que eu não uso, e mais umas 20 coisas que a Lana quebrou. Mas não, eu ajudei a vida de pessoas, eu fiz com que pessoas tivessem aquilo que elas precisavam no momento que elas mais precisavam, porque eu destinei parte do meu orçamento para caridade. Não seja uma pessoa que doa mais do que tem também, porque isso pode virar uma doença e pode te colocar numa complicação muito séria. O dinheiro que você doa para o orfanato, ele é caridade? Eu não vejo como caridade, eu vejo como investimento em bem-estar social. E essas duas coisas são bastante diferentes para mim. E eu também gosto de ver na pizza ao longo do tempo a diferença que eu tenho entre caridade, que você doa para pessoas em estado de extrema necessidade, e, por exemplo, o sustento de um programa educacional de crianças que vão capacitá-las a crescerem adultos preparados para enfrentar o mundo do jeito que ele é, do jeito desgraçado que ele é. Então, já pensou você chegar com 70 anos? Você já imaginou chegar com 70 anos e você ver uma turma assim de 30 pessoas e falar, olha, ali tem um engenheiro, ali tem um atleta, ali tem um dono de padaria, e ali tem um padeiro, ó, ali tem uma garçonete, e ali tem uma cozinheira, e falar, eu participei da formação desses adultos. Você tem ideia você tem ideia que a gente fica falando mal do governo, mas a gente, como pessoa física, a gente pode fazer muito pela sociedade caso a gente queira. Então esse investimento em bem-estar social são créditos de karma que você compra, porque aí ao longo de muito tempo você vê o resultado. É um resultado pequeno, às vezes nenhum, às vezes nulo, mas às vezes você pode ter uma criança que poderia ter virado um bandido que daria muito trabalho para a sociedade, e esse cara interagindo com a sociedade, gerando riqueza nela e sendo um agente produtivo ali. Isso também não tem preço. Não agora que você é um jovem gafanhoto, mas quando você começa a envelhecer e você começa a ver o resultado das suas decisões na vida das outras pessoas e no papel que elas desempenham na sociedade, é uma coisa que não tem preço, e no final da vida a gente começa a questionar a nossa importância nesse mundo, e a nossa importância ela é dada de acordo com os vínculos que a gente cria com o outro. Nunca é quantos PENs você teve na sua conta do BDO, e nunca é quantas ações você tinha na sua carteira quando você morreu. É a diferença que você deixou nesse mundo quando você passou por ele. Isso sim tem um grande valor. O que você vai fazer? Se você bater o olho nisso daqui e viu que é mais do que você ganha, é porque você precisa sair cortando os negócios aí, né? E você não vai cortar do plano de saúde, por exemplo. Você vai tirar de onde você tem condições de tirar. Então, vamos uma vez só aqui. E não vão comprar nada no Polishop, e isso daqui tem que trocar. A Lana quebrou, tem que trocar. Mas então, já que a gente teve que comprar uma coisa que ela quebrou, então a gente deixa de comprar aquilo que a gente ia comprar para upar a casa. E aí você vai fazendo ajustes que você sabe em que categoria caem. Em que categoria caem? Porra, pra que eu preciso de 3 camisetas da Hollister? Eu não vou comprar nenhuma, e eu vou comprar mais 2 da Hering aqui. E aí vai ficar assim, ó. Tô cheio de roupa nova, não é bonita, não vai me fazer parecer rica, mas tá bom, eu vou tirar isso daqui também. E aí quando você fecha o seu orçamento, o que tem que sobrar? Tem que sobrar
aquilo que você vai investir. E isso tem que ser parte da sua vida. Esse investimento ele tem que ser feito e ele vai ser toda a sua renda menos aquilo que você gastou. Aí existem dois tipos de pessoas, quem sabe poupar e quem não sabe poupar. Quem sabe poupar vai fazer isso exatamente desse jeito. Você vai colocar, sei lá, 10k aqui. Você ganha 10k. E aí você vai colocar uma fórmula que isso daqui é igual a isso menos isso. Pronto, você tem 1.500 para investir. Só que tem gente, principalmente no começo da vida, que tem coceira para sair gastando tudo. E esse cara não sabe economizar. Esse cara não consegue guardar dinheiro. Esse cara não tem disciplina. Quando ele vê dinheiro parado na conta dele, bate um desespero e ele precisa gastar tudo. Aí o que você vai fazer? Você vai abrir uma conta numa corretora. E você vai começar a comprar ações ou investimentos. E aí você vai colocar isso na categoria de gastos e você vai ter que terminar todo mês gastando 100% daquilo que você tinha. Sim, todo dia que você receber a sua receita ou todo dia que você receber o seu salário, você tem que dar um jeito de zerar isso daqui. Por quê? Porque você é um gastador compulsivo. Então você vai ter que ter pelo menos 1.500 conto aqui de investimento. Só que isso daqui é uma coisa que vai garantir o seu futuro. E como que você vai investir isso? Tem 300 milhões de canais na internet para você aprender como fazer isso da melhor maneira possível. Mas a gente vai falar sobre isso também em vídeos posteriores. Tudo bem? Se tudo der certo, nos próximos vídeos a gente vai ver como que a gente vai enxergar bancos e instituições financeiras. Eu estou tendo uma conversa franca, aberta com vocês. Isso daqui não é o meu orçamento não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou tendo uma conversa franca e aberta com vocês porque é uma conversa que eu gostaria que tivesse sentido comigo quando eu tinha 16, 18, 20, 22 anos. Porque se alguém tivesse tido essa conversa comigo antes, e se eu tivesse aprendido isso antes, os meus resultados hoje eles seriam bem diferentes do que foram. Ok? Bom, por hora é isso. Espero que seja útil. Do fundo do coração espero que seja útil. E um grande abraço.